Deus é maravilhoso. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos de Lucas 12. Então, Lucas 12, versículo 1. Diz assim: Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Nos abençoa, nos traz, Senhor, a tua palavra, que ela seja particular para cada um, Senhor, e para isso nos ajuda a abrir o coração. Que seja, Senhor, uma palavra direcionada, Senhor, para nós, Senhor, uma palavra de motivação, Senhor, uma palavra, Senhor, de mudança, transformação de vida. Que seja assim. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Eu dei o título dessa pregação, que eu comecei pela manhã, hoje. Essa vai ser a parte 2, né? Nós somos igreja ou fariseus? E aí, né? De manhã eu falei outras coisas, eu não vou repetir. Mas eu vou continuar de onde eu parei, na verdade. Então, eu vou ler os versículos 4 e 5 novamente. Diz assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Amém. Eu quero que você entenda, né? Nós muitas vezes não fazemos o que Deus quer, porque tememos homens. E o que a palavra de Deus está dizendo para a gente é: não tema homens, tema Deus. Nós não fazemos o que Deus quer muitas vezes porque nós obedecemos homens. E o que Deus quer é que obedeça a Ele. Então, temer significa você obedecer, porque você reconhece o poder e a autoridade de nosso Deus. Então é isso que a palavra está dizendo aqui. E aí eu quero que você comece pensando
tenha um pouco de paciência comigo, porque eu vou falar as coisas um pouquinho parecidas, não são iguais, mas eu quero que você pense no pior presente que você já recebeu na sua vida. Pensa um pouco. Qual foi o pior presente que você já recebeu? A pessoa veio e te deu um presente, não sei se foi de propósito ou não, mas ela te deu um presente que você não gostou. Você pensou já? Pior presente? Sabe, agora eu quero que você pense no pior presente que uma pessoa querida sua, alguém importante para você, poderia receber. Pior presente que essa pessoa poderia receber. Agora pense no pior presente que o seu maior inimigo poderia receber. E eu não vou cansar mais você com isso. Mas eu quero que você entenda, né? Eu não vou cansar você com o pior, né? Mas eu quero que você entenda que eu quero que você se situe dentro daquilo que eu vou expor, para que você entenda a situação do ser humano, a realidade, porque a gente não pensa nessas coisas, a gente fica à parte, a gente não pensa o que é o pior presente ou o melhor presente para a nossa vida, ou para a vida das pessoas, ou para a vida do nosso inimigo, né? Então, qual é o melhor presente que o seu melhor amigo ou seu pior inimigo poderia receber? Porque é a mesma coisa. O pior e o melhor vão ser o mesmo. O pior presente que um homem, que um ser humano pode receber, já é dado a todos. O pior presente é o inferno. E o presente, no sentido de a consequência da pessoa é ir para o inferno. Ela vai receber. Presente não no sentido de algo agradável, mas ela vai receber isso. Então, ela vai receber o inferno. Se nada for feito, o seu amigo, você ou o seu inimigo vão receber o inferno. Sabe, nós precisamos pensar nisso, porque todos nós somos condenados, se nada for feito, ao inferno eterno. E é terrível. Não tem escapatória. Você não pode imaginar que porque Deus é bom, vai ter outra coisa acontecendo. E eu de manhã, e as pessoas não sabiam que eu ia pregar, eu levantei algumas questões aqui, e elas me perguntaram coisas, e essas não estavam na que eu perguntei, mas começaram a perguntar sobre isso. Porque eu já ouvi que as pessoas vão desaparecer depois, as que não forem salvas. Não está escrito isso. Está falando que o diabo, seus anjos e aqueles que são seus seguidores vão eternamente sofrer, na descrição bíblica, num lago de fogo. Se isso é fisicamente assim ou não, provavelmente não é, mas é um sofrimento eterno, isso eu não tenho dúvida. Sabe, isso é terrível e a gente precisa entender que isso é terrível para fazermos alguma coisa. Se nós não entendermos que isso é terrível, a gente não faz nada. E, ao mesmo tempo, né, ou ao contrário disso, o melhor presente que nós recebemos, que nós devemos desejar para todos, seja para os amigos ou para os inimigos, para todos, é a vida eterna. Um exemplo que a gente vê na Bíblia, né? É um tal do profeta que não queria falar para Nínive. É um tal de Jonas, vocês lembram disso? Ele não queria falar para os inimigos dele. Deus foi lá e vai lá. E aí eles se arrependeram e vão estar no céu com a gente, né? Eram inimigos dos judeus e Jonas não queria ir lá. E Deus fez ele ir lá, porque Deus sabia que aqueles homens iam se arrepender. Então nós devemos desejar a vida eterna para os nossos inimigos, porque nós merecemos tanto quanto eles. Nós não merecemos a vida eterna, ela nos foi dada. Então, sabe,
o melhor presente é a vida eterna. E Deus, Jesus e o Espírito Santo se importaram comigo e com você e nos chamou através de alguém. Alguém foi usado para nos chamar e nos presenteou. Deus nos presenteou e alguém trouxe esse presente, né? E Deus nos presenteou com isso. E sabe, como e quem apresentou a você Jesus Cristo? Como foi isso? Como é que aconteceu na sua vida? Como é que você recebeu esse tremendo presente, maravilhoso presente? Como é que você fez a primeira vez? Você de cara aceitou? Eu fui chamado algumas vezes para ir na igreja. Eu não aceitei de cara, porque eu tinha uma outra religião, eu era católico e não aceitei, né? Eu estava lá com a minha bandeira e não aceitei, a primeira vez que não aceitei. E resisti, né? Os meus irmãos já tinham ido, uma irmã mais velha um pouco que eu, 3 anos, e o irmão mais novo, 3 anos que eu. Eu era no meio, né? Irmão do meio é sempre problemático, né? Então, eu não fui, eles foram. Entraram, gostaram e ficaram. Eu fui, não gostei e não voltei, só depois de muitos anos. Mas, sabe, novamente me foi oferecido. E nessa hora, eu fui e recebi o presente, a presença de Deus na minha vida. O melhor presente é a vida eterna, é o céu. O pior presente é o inferno. O que nós ainda estamos esperando para fazer pelos outros, para fazer alguma coisa pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Como é que a gente fica indiferente a isso? Por que nós muitas vezes somos insensíveis? Por que nós temos medo, vergonha? Quando a gente devia ter medo, é porque a gente vai ser cobrado de cada alma que a gente não tiver falado. Isso a gente vai ser cobrado. E desse, que é Deus Pai, a gente devia ter medo. Não dos homens, né? Como eu citei pela manhã, os nossos inimigos, né? O nosso inimigo, ele nos desvia, Satanás, né? Ele nos desvia do que nós deveríamos fazer. E aí a gente passa a não se importar com as pessoas, porque ele nos desvia, ele nos traz algo, né, para ficar brilhando mais na nossa vida do que a gente deveria fazer. Então a gente desvia o nosso olhar e não fazemos o que deveríamos. Então, ele faz isso para que a gente não leve o evangelho para ninguém, para que a gente não faça nada do que Deus quer. E aí, sabe, ele começa a fazer a gente pensar que alguém é muito difícil de chegar nele. Eu tinha, né, uma pessoa que todo mundo diz, não, esse aí é difícil, esse aí é difícil, esse aí é difícil. E essa pessoa está abrindo o coração. Está abrindo hoje o coração. Sabe, mas o inimigo faz você pensar que é impossível, né, o que você faça, né, com que essa pessoa abra o coração. Eu tenho um conhecido também que se diz ateu, né, pai de amigos meus, né, pais de pessoas conhecidas, amigos. E todo mundo diz a mesma coisa sobre ele. Esse aí é difícil, né? Mas não há isso para Deus. Não há o difícil para Deus e nós não podemos deixar de tentar. Não podemos ter vergonha. Não precisamos e não devemos ter o sentimento, né, de eu vou ser rejeitado se eu levar a palavra para essa pessoa. Amém? Amém. Hoje, há pessoas que não estão mais se importando, porque esse nosso inimigo faz com que a gente não se importe. Até pela massificação do que está errado, né? A massificação do que nós vemos errado, nós
nós acabamos sendo insensíveis a essas coisas. Não nos importamos mais com os pobres, né? Não nos importamos mais com os órfãos, nem com as viúvas, que é o que está escrito na palavra de Deus, né? Ou seja, nós não estamos nos importando com os estranhos, né? Nós não estamos nos importando com os que são lá da África, da Ásia, que estão tendo problemas, com os nordestinos aqui do Brasil, morrendo de fome, né? E eu queria que você abrisse Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Está depois de Hebreus, Tiago 1, versículo 27. Todos acharam? Alguém quer que eu espere? Tiago está um pouco antes do Apocalipse. Está ali antes de Pedro e João. Achou? Ainda não. Depois de Hebreus. Tiago 1, 27. Olha o que diz aqui, ó. E lembra que a gente está falando sobre não sermos fariseus, sermos igreja, né? Diz assim, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Os fariseus, eles tinham a característica de fazerem as coisas ali que estavam escritas, mas sem coração nenhum. E nós temos que nos importar, sim. Nós precisamos nos importar. Nós não podemos deixar que esse mundo venha a endurecer o nosso coração. Mas, além de não nos importarmos com os que estão fora da nossa família, do nosso círculo, né, do estranho, nós não estamos nos importando também com o próximo. Porque aí, com esse, nós temos receio, medos, vergonhas. Nós não estamos fazendo o que deveríamos. A igreja de Jesus Cristo é para evangelizar, para expandir o reino de Deus. Os nossos parentes e amigos que não aceitarem Jesus vão para o inferno. Não vai ter segunda chance. A chance dele, eu participei de falei de manhã, acho que falei de manhã também, participei de um enterro, né? Na sexta-feira. E aí no enterro, se você já foi ao enterro de um parente seu, eu acho que veio isso à sua cabeça alguma vez. Puxa, eu devia ter falado para ele. Ou deveria ter insistido, porque você tem ideia, se a pessoa não busca Jesus, ela vai para o inferno. Não é que você esteja julgando, mas a possibilidade, né, é enorme. Então, sabe, você está tendo parentes que estão indo para o inferno, os nossos parentes e amigos estão indo para o inferno. Se eles não receberem um presente da salvação, da vida eterna, eles vão para o inferno. E a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa deixar de besteira, né? Nós precisamos deixar de besteira. Ah, não, eu tenho que respeitar a vontade dele, eu tenho que respeitar... Respeitar o quê? Você tem que obedecer a Deus. Eu acho que você não tem que ser inconveniente, ao mesmo tempo, você tem que falar. Um dia desse, eu aproveitei, né, num almoço, assim, tinha alguns familiares da minha esposa, e deram uma brecha, eu entrei. Quando eu entrei, né, uma pessoa reagiu, não vou dizer quem, mas uma pessoa reagiu e disse o seguinte: não começa a pregar não. Enquanto que o outro estava aberto a ouvir, né? Esse rejeitou. Sabe? Não interessa, eu vou falar, ele não é do Rio, está no Rio, eu vou falar com ele de novo. Porque pode ser a única chance dele, a única pessoa próxima para falar com ele. Então a gente não pode deixar essas oportunidades escaparem. Se você falar e ele não ouvir, são outros 500. Mas falar, você tem que falar, você tem que tentar, tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, né? Porque
é Ele que vai fazer com que ele receba esse presente, é o Espírito Santo. Mas você tem que falar. E aí, o que acontece, essa pessoa não era assim tão próxima a mim, né? Mas existem pessoas muito próximas a nós, nossos pais, nossos filhos, nossos avós e avós, né? Nossos irmãos, nossos primos, que estão indo para o inferno, gente. E a gente não pode, nós temos que ser uma igreja, né? A igreja é aquela que vai. Nós não podemos ser fariseus, vivemos a nossa religião dentro da igreja, a gente está salvo. Não pode ser assim, a gente tem que ter sentimento, que eles não tinham. Eu tenho que me sensibilizar. Meu pai está indo para o inferno, então eu tenho que correr atrás. Tenho que pedir a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Sabe, e Jesus, ele definiu esse tipo de coisa e mandou que a gente fizesse. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 43 a 48. Mateus capítulo 5, 43 a 48. Acharam? Mateus 5, 43. Acharam? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. Olha só, para você ser igreja que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, 48, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. 22, Mateus 22, 37 a 40. Mateus 22, 37. Acharam? Diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu vou repetir esse último para você. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo aqui: importem-se com as outras pessoas. Não sejam fariseus. Não fica, na atitude de ser um religioso e você está salvo e pronto. Importe-se com os outros. Nós precisamos nos importar. Nós vamos ser cobrados disso. Então, não tenha vergonha de ser rejeitado. Não tenha vergonha de ser morto. Nós lemos lá no início, não tenha vergonha de ser morto. E não vai ser o caso com seus parentes, eles não vão te matar. Eles vão talvez falar mal de você no máximo. Então não se importe com isso. Se importe obedecer a Deus. É esse que nós temos que nos importar. Então, importe-se. É o que a mensagem de Jesus fala aqui, Nós precisamos nos importar. Sabe? E o que está faltando para nós é ter a visão de Deus. Uma visão divina, Porque Jesus diz assim: desses dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas, ou seja, todos os mandamentos, todo o código que foi passado para nós, que foi escrito e passado para nós, inclusive, né, que Jesus Cristo cumpriu essas leis por nós, né, tudo que nos redimiu com Deus, e todos os ensinamentos e todas as profecias, porque é isso que ele está falando aqui. Quando ele fala isso, ele está falando exatamente isso, né? Toda a lei, os profetas, então, todos os ensinos, todas as profecias dos profetas de Deus, ensinos sobre remissão dos pecados, as promessas que nós gostamos muito. Você gosta muito de promessas? Você gosta de promessas de Deus? É bom, né? Todas as promessas que foram feitas por profetas. E todas as promessas que nós, né, queremos para nós, né, apesar de nós não merecermos, todas elas, por exemplo, que nós seremos salvos por Jesus Cristo, isso é uma promessa. Se nós acreditarmos nele e formos batizados, isso é uma promessa. Isso, né, tudo isso depende de nós nos importarmos com Deus e nos importarmos com o próximo. Disso depende toda a lei e os profetas. Por que depende a lei e os profetas? Os profetas já morreram, a lei já está escrita. Depende para quem, cara pálida? Para nós. É para ser válido para nós. Não está a palavra aqui, mas de tudo depende para ser válido para nós, de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Resumindo, nos importarmos com Deus, nos importarmos com o nosso próximo. É isso. Nos falta essa visão de um Criador de todos nós, Criador de nós e do nosso inimigo. Você entende? Ele é Criador meu Criador e Criador do meu inimigo. E a visão do Pai é, Ele quer salvar todos. Vide Paulo, que enquanto era Saulo, matava à torta e à direita cristãos. Ele quis salvar Saulo. E alguém teve coragem de pregar para Saulo. Todo mundo fugia dele, um homem foi lá e pregou para ele. Teve coragem, né? Sabe, nos falta essa visão do Criador de todos. Seu inimigo também foi criado por Deus. Seu inimigo também é amado por Deus. Jesus também morreu pelo seu inimigo. Quiçá pelo seu parente, pelo seu pai, né? Pelo seu primo, pelo seu irmão. Sabe, Deus ele quer, não é, porque nós somos, os seres humanos, enquanto não são filhos, feitos filhos de Deus, são criaturas, mas Ele quer ser Pai de todos, Ele quer ser Salvador de todos, e muitas vezes depende de nós. Nós precisamos ir a essas pessoas. Por que nós não nos importamos? Porque falta para a gente os olhos da alma, os olhos do coração. A gente vê com outros olhos, a gente vê com olhos que só veem a situação atual, o que a pessoa fez. A gente não sente como Deus, falta uma santificação do nosso olhar, falta uma divinização do nosso olhar. É por isso que a gente não se importa. E o que o inimigo quer, e de manhã eu falei muito mais sobre isso, né, do que agora, porque senão eu não acabo nunca, né? Mas, sabe, o inimigo quer isso, que a gente não se importe. Falta nós enxergarmos como um pai de muitos filhos. Um pai que está vendo bilhões de pessoas irem para o inferno. E alguns estão dentro da nossa casa.
dentro da nossa família. E a gente não fala. E a gente tem vergonha. Né? Quando eu fui barrado, quando eu falei com esse parente, né, da minha esposa, eu fui barrado. Claro que eu não podia continuar. Naquela situação não. Mas eu vou voltar. Eu vou encontrá-lo de novo. Vai ser por esses dias. E eu vou voltar a falar com ele. Se ele me barrar de novo, eu vou tentar de novo. Até, né, que eu morra, ou ele morra, ou o Espírito Santo, ou Jesus volte, né? Ou o Espírito Santo toque a vida dele. E finalmente ele se converta, né? Então, nós precisamos nos importar. Sabe? E finalmente, né, o último ponto, né, que eu separei aqui, é que falta a nós a noção de que Deus está nos observando. Deus está vendo tudo que nós fazemos nessa vida. Tudo. Versículos 2 e 3 lá de Lucas 12. Vamos voltar a Lucas 12 lá. Lucas 12. Versículo 2. Acharam? Lucas 12, 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Nada vai ficar escondido. Nada. Sabe? Nós precisamos ser aprovados. Deus está nos observando o tempo todo. Nós precisamos ser aprovados. Então nós precisamos obedecer a Ele, não ao que a nossa vontade quer, ao que nosso ego quer, a nossa vergonha quer. Não é isso. Temos que temer esse Deus, né, que pode fazer tanto morrer o corpo quanto a alma, né, quanto o espírito. Sabe? Se ele condicionou ou reduziu, né, ou simplificou toda a lei a 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi isso que Jesus fez, né? Ele disse assim, tudo isso se resume nessas 2. Qual será o critério de avaliação? Pensa, se Jesus falou isso, qual é o critério de avaliação da nossa vida? Qual é o gabarito dessa prova que é a nossa vida? Você que gosta de gabarito, né? Qual é o gabarito da prova? São esses 2 versículos. É isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, temer a Ele, fazer a vontade dEle, e amar ao próximo como a nós mesmos. Que importa se alguém nos chamar de radical? Que importa se alguém nos chamar de loucos? Que importa se alguém nos perseguir? Como eu falei de manhã, Jesus sofreu isso tudo. Os apóstolos sofreram tudo isso. Que importa? Deus está vendo a mim e a quem me ataca, né? Eu já, uma vez eu falei aqui, né? Já 2 que eu desde o Colégio Naval, 15 anos entrei no Colégio Naval, então desde o Colégio Naval, né? 2 daqueles que me atacavam, um me xingou, porque eu falei que o Espírito Santo estava tocando a vida dele, um me xingou. Eles já se converteram. Sabe que maravilha isso? Ele não era meu inimigo, não. Mas ele me xingou, porque eu falei que o Espírito Santo estava tocando a vida dele, ele me xingou. Né? Da minha turma. O outro também. O outro era termo nosso lá. Era de mulher. Ele, pá virada total crente hoje. Graças a Deus. Serviu comigo. Me atazanava. Crente, graças a Deus.
Sabe, eles fizeram questão de me dizer. Isso aqui é o melhor, né? Eles se sentiram agradecidos, mesmo tendo me atacado. Então, o nosso inimigo de hoje é o nosso irmão de amanhã. Não tem isso. Paulo com todos os cristãos da época. É isso. Ficaram até com medo de recebê-lo, né? Ficaram morrendo de medo quando souberam que ele estava na porta. Mas alguém foi lá. Esse alguém tem que ser nós. Temos que ser nós. Nós precisamos fazer isso. E Deus está vendo quem nós somos, o que nós fazemos. E Ele está vendo quem nos ataca, o que eles estão fazendo. E muitas vezes, né? Ele vai nos mandar os nossos inimigos. Aquele que diz que nós somos malucos. Como mandou Jonas. E eles se converteram. Que você tenha isso na cabeça, né? Sabe? Se eu sofrer, se eu for rejeitado, se eu for perseguido, não importa, isso só dura essa vida. A vida, de manhã tinha gente querendo viver 120 anos. Eu quero viver uns 80, minha esposa pediu para eu ir até os 85, então vou lá, porque ela não quer ficar viúva cedo, então até os 85, tá bom. Mas é só um período pequeno, gente. É muito pouco. Se eu for rejeitado, né? Todo esse período, na eternidade eu entro com a consciência limpa. Vocês entendem como Satanás ele tenta enganar a gente, fazer com que algumas coisas que não são realidade, né? Rejeição, ego, orgulho, essas coisas não são reais. Real é o céu, real é o mundo espiritual. E você deve falar de Jesus para entrar na eternidade, consciência limpa, né? De Deus não cobrar, você não falou com fulano de tal, aquele parente lá da sua esposa, você não falou. Aí ele não vai dizer isso porque ele vai ter visto, né? Que eu vou falar. Ele não vai falar isso, porque eu vou falar. Ele me rejeitou, eu vou falar, vou continuar. Ele me rejeitando e eu falando, né? Sabe, qualquer coisa que fizerem contra você, confesse a Jesus Cristo. Confesse, como nós lemos aqui em Lucas 12. Confesse a Jesus Cristo. E não é confessar quando é perguntado, não. Confessar é difundir, né? Confessar a Jesus. Você vai falar de Jesus para os outros. Amém? Que Deus nos ajude. Amém? Que Ele nos aprove. Que os nossos parentes, os nossos amigos e os nossos inimigos se convertam. Em nome de Jesus. Que não haja os difíceis, porque não há os difíceis, como eu dei o exemplo aqui. Eles ouvem, você fala e fica lá dentro. Tanto ficou que ele voltou 30 anos depois para falar sobre o fato. Lembrou a sala em que nós estávamos. Lembrou o que eu falei para ele e o palavrão que ele falou para mim. Né? Foi o Espírito Santo que tocou você, porque ele estava chorando, a gente estava cantando a música de louvor, ele começou a chorar. O que eu fiz? Fui lá nele, né? A gente estava separado assim uns 10 metros. Eu fui lá nele. Aí eu falei para ele, pois é o Espírito Santo te tocando, você não quer? Aí ele, Espírito Santo é o... Né? E ele falou assim para mim, você lembra que eu xinguei você? Mas tinha sido o Espírito Santo mesmo. Ele era espírita na época, né? E tinha sido o Espírito Santo mesmo. Amém? Não sinta medo. Não tenha medo de ser rejeitado. Fale de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, nos ajuda. Ó Senhor, particularmente, Senhor, com esse parente, ó Pai, que Tu sabes quem é, ó Pai, que eu quero pregar, Senhor, eu quero que ele ouça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo já esteja agora incomodando o seu coração. E também por aqueles que, estas pessoas que aqui estão, Senhor, pensaram na hora que eu preguei, Senhor. Também faz o mesmo, Pai, que o Teu Espírito Santo vá na frente, Senhor. Pais, filhos, Senhor,
irmãos, colegas de trabalho, Senhor. Vá na frente, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo vá na frente, Senhor, trabalhando aquela terra, Senhor, para receber a semente, Pai. Que seja assim, nós pedimos, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, algumas pessoas nos parecem difíceis, Senhor, mas que nós nos importemos mais em cumprir a Tua vontade do que, Senhor, em ser rejeitado, Senhor, em ter, ó Pai, o medo, Senhor, de ser humilhado, do nosso ego, Senhor, que nós sejamos como Tu queres, Pai. Senhor, eu te peço, aqueles que não estão aqui hoje, Senhor, que de alguma forma essa mensagem chegue a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Essa está de manhã, Senhor, que chegue a eles, Pai, para que eles possam, Senhor, mudar a visão, Senhor, que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, que nós não sejamos uma igreja, Senhor, de fariseus, Senhor, mas que sejamos uma igreja de Cristo, Senhor. Ó Pai amado, não nos deixe ser insensíveis, Senhor, mas que nós sejamos sensíveis, ó Pai, àqueles que estão indo para o inferno, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nisso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.